tendo Jesus convocado os 12, deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios para efetuarem curas. E disse-lhes: nada leveis para o caminho, nem bordão, nem alforge, nem pão, nem dinheiro, nem deveis ter 2 túnicas. E onde quer que vos receberem, ao sair daquela cidade, sacudi o pó dos vossos pés, em testemunho contra eles. Saindo, percorriam todas as aldeias, anunciando o evangelho, efetuando curas. Ainda não dobramos os nossos joelhos. Vamos dobrar um pouquinho os nossos joelhos, os que podem. Por favor, não faça nada que você não possa. E vamos falar com Deus, pedindo: Senhor, fale conosco. Tua palavra foi lida, precisamos alimentar, Senhor Deus, agora a nossa alma, nossa mente, nosso coração. Cada irmão tem uma necessidade diferenciada e o Senhor conhece. Usa teu servo, que eu possa, Senhor Deus, entender aquilo que o Dr. Lucas quis escrever para o seu amigo Teófilo e para a igreja do primeiro século. E, ó Deus, edifica esse corpo, a tua igreja reunida aqui nesta noite, em nome de Jesus, amém. Amados, o meu objetivo nessa noite é mostrar a responsabilidade dos discípulos. Nossa pergunta reflexiva, introdutória nessa noite é: qual a responsabilidade dos discípulos? Qual a nossa responsabilidade como seguidores do Senhor Jesus? Ao relembrar o contexto anterior, e você pode dar uma olhadinha no capítulo 8, nós lemos e estudamos o capítulo 8, falamos sobre 2 personagens, o Jairo e aquela senhora anônima que sofria de uma hemorragia. Que experiências essas pessoas tiveram? Aliás, nós temos estimulado os nossos irmãos a estarem contando as suas experiências, os seus testemunhos de fé. A semana que passou, você falou daquilo que Cristo fez na sua vida. Você contou as graças, as bênçãos e as misericórdias do Senhor para outras pessoas. E você terminou o seu testemunho dizendo: Jesus Cristo é o Senhor da minha vida, nele confio. Então é por isso que nós estamos aqui, para contar aquilo que o Senhor tem feito. Eu fico pensando, como é que Jairo e essa senhora do fluxo de sangue contaria a experiência que eles tiveram aos pés do Senhor Jesus, a restauração da filhinha de Jairo, Talita Cumi, a cura da mulher que tocou no manto de Jesus. E ao desembarcar, como nós vimos, naquela cidade que acolheu Jesus, em contrapartida, os gerazenos expulsaram Jesus, Cafarnaum abriu-se para Jesus, e ali Jesus é recepcionado por um chefe da sinagoga, aonde ele adora o Senhor Jesus. Se um chefe da sinagoga, uma pessoa importante da cidade de Cafarnaum fez isso, eu espero que você durante a semana tenha adorado a Deus. E se você não sabe o que é adorar a Deus, eu quero dizer como você adora a Deus. Você se rende ao Senhor dizendo: Senhor, não existe ninguém como o Senhor. Dou o meu coração, a minha vida, a minha preocupação, a minha dor, entrego nas tuas mãos. Então, dessa forma, você vai adorar ao Senhor como um sentido de rendição, levantando as suas mãos, não tendo nenhuma reserva,
em adorar o Senhor Jesus. Você pode fazer isso agora. Mas isso foi história de domingo passado. Meu resumo nessa noite é: a fé salvadora sempre alcança a vitória e a plena segurança em Cristo. Quem é que não gosta de ir num sermão, numa igreja onde o pregador ele é eloquente? E vocês estão percebendo que eu sou bem low. Eu quero ser bem hoje do jeito que a minha esposa gosta, bem tranquilo, bem devagarzinho, para afirmar algo que você sabe. Quem é que não gosta de ir num sermão, numa igreja onde o pregador declara a vitória, a bênção? Então eu quero declarar para a sua vida hoje que a fé salvadora, essa fé que você tem no Senhor Jesus Cristo, que está aí na sua vida, ela alcança a vitória. E ela é cheia de segurança, não no remédio, não no médico, mas segurança em Cristo. Então, duas coisas já quero deixar para nós nessa noite de reflexão. Quem tem a fé salvadora, levanta a mão assim. Então a vitória está sobre a sua vida já. E sabe quem garante essa vitória? É Jesus Cristo. É Jesus Cristo. Confia nele. Renda-se a ele. Louve ao Senhor. Vamos olhar o nosso texto agora. Depois de Jesus andar de vila em vila, pregar em várias cidades, ter já os 12 comissionados, a sua equipe formada, Jesus então, ele delega aos seus discípulos a responsabilidade de continuar difundindo aquilo que eles haviam aprendido. Hoje na escola dominical, com os irmãos que puderam estar na classe de catecúmenos, nós falávamos sobre isso, que os discípulos entenderam muito bem o que eles tinham que fazer. O problema é que eu tenho 30, 40, 50, 60, fui criado na igreja e não sei o que eu devo fazer. Eu não sei qual é a minha responsabilidade. O que eu faço na igreja? Por que eu sou crente? Qual é a minha missão? Eu acho que o pastor ele tem que pregar, ele tem que encher a igreja, ele tem que apagar as luzes da igreja, ele tem que levantar o templo, ele tem que jogar no ataque, na defesa, o pastor, os presbíteros, os diáconos. Não é isso. Jesus deixou uma responsabilidade para todos os discípulos. E me permita dizer uma coisa, com muito jeitinho: a palavra nessa noite é só para quem é discípulo de Jesus. Se você não é discípulo de Jesus, coloca no seu coração: eu quero ser discípulo, eu quero seguir Jesus, eu quero imitar Jesus, eu quero ser como o Senhor Jesus e como os discípulos foram. Porque se você não é discípulo do Senhor Jesus, você não vai entender essa responsabilidade. A gente, quando chega no final da história do apóstolo Paulo, e lá o Vitor pegou o mapa hoje, ele mapeou a primeira viagem do apóstolo Paulo, e ele falava as cidades, Lista, Derbe, Icônio, e ele foi falar: pastor, isso ainda é a primeira viagem de Paulo. Eu falei: mas tem mais duas, Vitor. E Paulo, ele entendeu, mesmo sendo alguém gerado fora do tempo, o apóstolo Paulo, como nós, não estivemos presente com o Senhor Jesus Cristo, um gerado fora do tempo, mas o apóstolo Paulo entendeu o seu papel. Qual é o seu papel? Qual é o nosso papel? Qual é o nosso papel como discípulas de Jesus em Santa Maria? Qual é o nosso papel de discípulo de Jesus na nossa casa? Qual é o papel nosso de discípulo na educação dos nossos filhos, no relacionamento conjugal, lá quando você está dormindo com o seu esposo, com a sua esposa? Qual é o seu papel de discípulo de Jesus? No mais íntimo dos mais íntimos, naquele assunto que somente você e o seu esposo ou a sua esposa sabe, seu filho, sua família que mora com você, pessoas que têm intimidade com você. Qual é o seu papel de discípulo? Qual é o nosso papel de discípulo? Meus queridos irmãos, a
a igreja está perdida. Tem muita gente que não sabe qual é o seu papel no meio da igreja. Mas nós vamos descobrir hoje qual é a responsabilidade dos discípulos de Jesus. Esse é um texto repetido em Mateus 10, de 5 a 15, Marcos 6, 7 a 13. Os sinóticos tratam dessa história, então é uma história muito importante para todos nós. E o que nós podemos e devemos verificar aqui, no versículo 1 e versículo 2, é o seguinte: veja, tendo Jesus convocado os 12, deu-lhe poder e autoridade sobre todos os demônios, para efetuarem curas, e também os enviou a pregar o reino de Deus e curar enfermos. No Evangelho de Marcos, o relato sobre esse duplo milagre, seguindo a rejeição de Cristo Jesus de Nazaré, e que por sua vez é seguida a menção de sua trajetória docente, um breve relato em que Jesus envia 12 em sua trajetória missionária, 6, de 7 a 13, a trajetória docente do envio de 12 discípulos aparece na mesma ordem cronológica de Mateus 9, 35 a 10, 4. Então, isso é importante a gente ter em mente. Portanto, também é importante ter em mente que a escolha desses homens para serem discípulos de Jesus vai ocorrer um pouco antes, ou seja, imediatamente antes da anunciação do Sermão da Montanha. E agora, o que nós temos aqui é que durante o verão do ano 28 depois de Cristo, o Mestre envia esses homens em uma tarefa importante. Então eu quero dizer para você que nós já temos algo aqui de informação. Nós temos uma tarefa importante a ser realizada. A Igreja Presbiteriana do Brasil tem uma tarefa importante. Nós temos uma tarefa importante a ser desenvolvida, porque somos discípulos do Senhor Jesus, somos embaixadores de Cristo, somos apóstolos, isso é, enviados. Apóstolo significa enviado a fazer uma tarefa, realizar uma tarefa, e temos e somos investidos de autoridade representativa. Eu quero dizer que você não é só você mais. E a gente conversava sobre a identidade, lembra? Sobre a identidade nossa. É hora da gente recordar, refrescar a sua memória, a sua mente. Você representa Cristo. Você é um embaixador de Cristo, uma embaixatriz de Cristo. É por isso que a gente não vê mais uma pessoa isolada, mas a gente vê Cristo em você, vê a glória. Calvino fala sobre isso. Em nossa vida há a doxa, a glória de Deus que projeta, que modifica, que representa a presença encarnacional de Cristo em cada crente, em cada discípulo do Senhor Jesus. É a fórmula representativa do Senhor. Olha que coisa maravilhosa, meu irmão, saber disso. Que aonde você colocar os seus pés durante essa semana, você vai estar representando Cristo. Agora não sou eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Você já parou para pensar que você representa Cristo? Na escola, no trabalho, no seu lar, no seu dia a dia. E esses homens investidos de autoridade agora, representativa, vão estar a serviço do Mestre no núcleo de Israel da antiga dispensação, e a partir do núcleo de Israel, dos 12 patriarcas de Jerusalém, eles vão partir para todo canto que havia. Somente Marcos relata que esses homens foram enviados de 2 em 2. É interessante essa estratégia. O evangelista Marcos, ele diz assim: e o Senhor Jesus os enviou de 2 em 2. É bom a gente ter companheiros. Aliás, a Bíblia fala sobre isso.
A Bíblia fala que quando um está frio, o outro vai esquentar. O cordão de duas dobras não rebenta. A presença de uma outra pessoa te estimula a continuar, a avançar. É isso que nós precisamos entender, que a nossa missão, ela precisa também de apoio de pessoas que possam nos ajudar a continuar, a levar a bom termo a palavra do Senhor. O mestre sabia que o seu grande ministério ali na Galileia estava rapidamente chegando ao término. Meus irmãos queridos, vamos fazer algumas análises críticas e reflexivas. Por que em alguns momentos a igreja ela está fraca? Por que em alguns momentos nós temos muitas dificuldades? E quando eu falo de igreja, eu não estou falando do todo, do templo, do tijolo, da parede, eu estou falando de você. Porque eu sou o templo do Senhor Jesus. Por que muitas vezes eu estou fraco, estou cansado, estou esgotado, estou querendo tudo, abandonar, abortar o projeto que o Senhor Jesus começou em minha vida? Olha, a resposta está clara aqui. É porque muitas vezes eu tiro o olhar, o foco, eu tiro a minha noção, a básica, vital, a minha missão de vida, da minha mente, do meu coração. E pasme, não tem ninguém para dizer assim: vamos de novo. Vamos continuar de novo. Desiste não. Você é uma pessoa usada por Deus. E veja que Jesus ele vai equipar 12 homens com poder e autoridade. Eu gostaria muito que você pudesse anotar essa palavra poder e autoridade no seu boletim. Isso tanto com poder quanto o direito de levar a bom termo o mandato que lhes dera. Ora, é a hora da gente lembrar que a mocidade da igreja de Santa Maria vai fazer evangelismo aí no próximo sábado. É hora da gente lembrar que quando nós saímos evangelizando, está sobre nós o poder e a autoridade representativa de Cristo. Não temas em anunciar, em falar, em pregar o Evangelho. Esse ano, irmãos, nós desfrutamos de várias experiências, de ver pessoas chorando, de ver pessoas embriagadas, querendo: eu quero esse Jesus, eu estou afastado de Jesus, eu quero voltar para os caminhos do Senhor Jesus. E gente, a menos de ali, da rua ali, da outra rua ali, pertinho dessa igreja. Queridos, Jesus enviou essas pessoas com poder e autoridade para pregar o reino de Deus e curar enfermos. Qual é a nossa responsabilidade? Pregar o Evangelho. Qual é a nossa responsabilidade? Exercer autoridade. Ao confiar-lhe essa tarefa, o mestre reúne homens e chama para si. E o mandato que ele faz, segundo Lucas 9, de 1 a 2, é constituído de duas funções. Anote: a primeira função, curar, e a segunda função, anunciar. A cura é compreendida tanto da expulsão de demônios quanto a cura de enfermos. Talvez hoje você esteja pensando: pastor, será que eu vou sair por aí expulsando demônio, curando as pessoas? Nem sempre. Mas a maior cura que efetua na vida de uma pessoa é a cura espiritual, é o nascer de novo, é encontrar com Cristo, é apresentar essa pessoa a Jesus Cristo inteiramente, internamente e exteriormente. O Senhor vai trabalhar naquela vida. Meus queridos irmãos, a autoridade também está em pregar, em anunciar o Evangelho. Veja o versículo 3: e disse-lhe: nada levais para o caminho, nem um bordão, nem uma forja, nem um pão, nem dinheiro, nem deveis das 2 túnicas. Quando você olha para a questão do cajado, no grego, o cajado tem uma referência a várias coisas. Por exemplo, são várias vezes mencionado a vara mágica, o cajado, que se transformava em várias coisas.
cajado lá de Moisés, que a gente vê nos filmes, virava tantas coisas, as águas eram transformadas. Outros significados são a vara de pescar. O cajado significava a vara de pescar, raio de luz solar, etc e tal. No Salmo 23, versículo 4, refere-se ao cajado do pastor, aquele cajado que o pastor quebra a perninha da ovelha, porque a ovelha é fujona, ou bate na cabeça da ovelha para que ela possa obedecer, voltar para os caminhos do Senhor Jesus. Essa é a figura figurativa do cajado no Salmo 23. Mas aqui, o que significa nessa passagem? Disse-lhe Jesus: nada leveis para o caminho, nem um bordão, nem um cajado. O cajado aqui era o instrumento de defesa daquelas pessoas que andavam a pé, viajando, anunciando as boas novas. Senhor, meu Deus, se eu for pregar no Porto Rico, eu corro o risco de ser assaltado, eu corro o risco de morrer. Se eu sair daqui agora e ir pregar lá no Céu Azul, eu não sei se eu volto com vida. No Lago Azul eu perco tudo. Eu tenho medo de ser assaltada fazendo a obra do Senhor. Eu não vou em certos lugares porque eu tenho medo que aquela pessoa... Meu irmão, o Senhor é contigo. Não leve nenhum revólver para se defender. Você não precisa de levar um revólver, de levar uma faca, de levar uma arma, porque eu sou o Senhor que estou contigo. Não temes, nem te espantes, pregue somente a palavra e olhe para aquelas pessoas com um olhar de misericórdia, com um olhar de caridade, com o olhar de Deus. Jonatas, Nínive está preparada para receber o Evangelho, mas você é um fujão. Alforje. O que era alforje? Alforje era a mochila do Reinaldo quando vem para a igreja de bicicleta. Alforje era uma mochila. Era uma bolsa para o caminho. Era mala para viajar. E numa mala, pergunte às irmãs quando viajam: o que você coloca numa mala? O que você coloca numa bolsa? O que você faz? Não, eu tenho que levar isso, vai que me faça falta. Eu tenho que levar aquela roupa, eu tenho que levar aquilo outro. Eu vou enchendo minha mala, eu vou enchendo minha sacola, e a minha mala fica pesada. Sabe de uma coisa? Para fazer a obra do Senhor você não precisa levar o alforje, uma bolsa. Antes de partir para a viagem, a pessoa enchia com objetos que acreditava que iria precisar enquanto estivesse viajando. Isso vem de longe. O verso 3 diz: também não levai nem pão. Pão significa comida, o lanchinho. Vai que eu leve aí longas horas andando, eu preciso levar mantimento, eu preciso levar o meu lanche, eu preciso levar o pão. Não se preocupe, você não vai ter fome, eu vou gerar toda a fome nessa missão que você vai ter. Pregue a palavra, Paulo, pregue a palavra, Pedro, pregue a palavra, João, e não se preocupe com a sua barriga, porque eu vou te alimentar. Você está vendo aí algumas coisas importantes? Dinheiro. O versículo diz: nem dinheiro. Naquele tempo era prata. O dinheiro era prata, e de conformidade com o contexto, a referência deve ser moedas de pratas, trocados. Não tenho dinheiro, não posso fazer missões. Eu tenho que ganhar muito dinheiro para ser um missionário. Eu tenho que ter recursos financeiros para pregar a palavra do Senhor. Não, você não precisa se preocupar com dinheiro, nem duas túnicas, que eram camisas interiores que se usavam junto à pele para proteger do frio e da abertura dos braços. Eles usavam vestidos, vocês lembram? Então tinha que ter uma camiseta por aqui, bastava uma só. Algumas coisas que Lucas não menciona, mas que Mateus e Marcos mencionam. Lucas nem sequer menciona a questão das sandálias, mas os outros textos vão mencionar
não levai sandálias. Então o mestre diz aos 12 que essa viagem não deve ser levada a nada além daquilo que é necessário. Quando nós assumimos a nossa responsabilidade de discípulo, e Paulo entendeu isso, a gente entende que nós temos algumas prioridades. E as prioridades, como prata, atrapalha. Que se você quer ganhar prata, você vai ter que trabalhar muito para ter a prata, o dinheiro. Se você olhar para roupas, olhar para o seu contexto social, você vai esquecer da urgência. Na verdade, irmãos, nós chegamos a um contexto em que Jesus está clamando assim: por favor, alguém saia a recolher os frutos maduros ao lado da sua comunidade, ao lado da sua igreja, ou dentro da sua família, aonde você trabalha, aonde você vai. Existem pessoas prontas para serem colhidas e vocês estão olhando para outras coisas. Nós esquecemos das nossas responsabilidades. O verso 4 fala da hospedagem. Em qualquer casa que abrir para vocês, ali fiquem. Ah não, mas eu não quero essa casa é pobre. Ah, eu não quero essa casa é um palacete. Eu tenho vergonha, eu não sei etiqueta. Para que servem esses talheres todos, de peixe, de carne? Para que servem essas taças? Eu nunca estudei isso, eu tenho vergonha. Eu tenho vergonha até de entrar dentro de uma casa chique, rica. Ou pelo contrário, eu sou tão superior que eu não entro e não tomo água numa casa de um pobre, que não tem um copo, que não tem um prato. Deus abre lares para vocês. Deus abre lares para nós, e ali a gente deve ficar. Essa é uma estratégia missionária. Fique ali em termos de resposta, como os discípulos deveriam decidir em que lá permanecer. É dever do crente oferecer hospitalidade, como muito mais razão quando os viajantes enriquecem com o povo com pérolas de grande preço. Os próprios visitantes mostram o espírito cooperativo. Não deve ser demasiadamente faccioso ao ponto de, por causa de algum pequeno detalhe que não seja de seu agrado, deixarei aquela casa, aquele lar, fique ali, prega a palavra, ensine a palavra. O que seria de Paulo se ele não ficasse na casa de Ananias, cego? As suas escamas não teriam caído, ele não teria recebido a oração. Quando foi a última vez que você foi numa casa de alguém para pregar o evangelho? E aquela pessoa te deu atenção e você teve pressa? Nossa irmã Helenivação, que está com câncer, e você deve orar pela nossa irmã Helenivação, ela ensinava o seguinte: toda vez que você for visitar alguém no hospital, o seu primeiro princípio é: fique num leito só. Você vai no hospital, você tem várias camas, vários quartos. E quando a igreja fazia esse tipo de trabalho, saía um grupo de pessoas com um bolso cheio de folhetos, e o objetivo era entulhar as camas dos pacientes com folheto. Toma, 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 toma. Jesus faz a obra. Toma, toma, toma. Não, está errado. Um leito. Pergunta o nome. A senhora quer um copo d'água? Eu posso buscar para a senhora. Qual o seu nome? A senhora mora em Santa Maria, a senhora quer alguma coisa que eu possa fazer lá fora? Quando eu sair daqui, eu posso ir na sua casa, levar um aviso, pegar uma roupa, trazer algo para a senhora. Olha, meu nome é fulano de tal, estou aqui para te servir, sou cristão, sou crente em última instância. Fique ali. Deixa Cristo transparecer, deixa o amor de Cristo inundar aquele leito, deixa aquela pessoa te amar incondicionalmente. Mas Deus mandou um anjo para tratar comigo nesse leito de hospital. Quem é essa pessoa que está aqui, tão bondosa, tão generosa, e no final das contas pregue a palavra do Senhor, ensine as boas novas de Deus.
Verso 5. Eles tinham uma meta. Olha o versículo 5. E onde quer que vos receba ao saíres daquela cidade, sacudi o pó dos vossos pés em testemunho contra elas. Meus amados, após evangelizar em territórios pagãos, os judeus tinham o costume de sacudir o pó de suas sandálias e suas roupas. Tinham medo que não fizesse isso em seus próprios países, objetos leviticamente limpos. Portanto, o que Jesus está dizendo aqui é que qualquer lugar, seja uma casa, uma vila, uma cidade, um vilarejo que negue aceitar o Evangelho, deve ser considerado imundo e deve ser tratado como tal. A ação simbólica de sacudir os pó dos pés é uma declaração pública ao desprezar o divino que recai sobre um testemunho contra tal lugar e seus habitantes, sendo o seu próprio o que se arrepende. Eu não tenho que ter, assim, preocupação se a pessoa vai ou não me aceitar. Não é você. O ato de aceitar ou não aceitar é a palavra de Deus, é o Evangelho do Senhor. A responsabilidade não está em você, mas naquilo que você representa, que representa Cristo, o reino de Deus. Então abra bem a sua mente e dizer assim: se a pessoa não te aceitar, não fique triste, vai para outro lugar. Jesus, ele saiu do Gerazim e foi para Cafarnaum. Nem todos vão te aceitar, mas não é você mesmo, é a palavra de Deus. A rejeição não é de você, a rejeição é de Cristo. Lembre-se, você representa Cristo. Para terminar essa passagem, versículo 6, a passagem indica que os discípulos teriam coberto um considerável território na Galileia e fizeram o que Jesus lhe disseram. Fizeram exatamente o tipo da obra que Jesus também estivera fazendo. Aliás, é possível dizer que Jesus estava levando a bom termo o seu ministério pelos intermédios dos seus discípulos. Que coisa maravilhosa é saber que vocês são discípulos de Jesus e que vocês já entenderam a função de vocês de pregar e curar. Qual a nossa responsabilidade? Pregar e curar. Curar. É Jesus que cura, mas você leva a chave da cura, que é a fé salvadora. Esta fé, ela é diferente de vários graus. A fé é fraca ou forte, pode ser de muitas vezes, de muitos modos, assaltada e enfraquecida, mas sempre a fé alcança a vitória, desenvolvendo em muitos até a plena segurança em Cristo Jesus, que é tanto o autor e o consumador da nossa fé. Confissão de Fé de Westminster, capítulo 14, item 3. A fé sempre alcança a vitória até a plena segurança de Cristo. Você lê Hebreus 6, 11, 12, diz: desejamos, porém, que continue cada um de vós, mostrando até o fim a mesma diligência para a plena certeza da esperança, para que não vos torneis indolentes. Mas a responsabilidade do discípulo, diz Hebreus capítulo 6, 11 e 12, é ser imitadores daquele que pela fé e pela longanimidade herdam as promessas. Aleluia! Essa é a nossa responsabilidade. Imitar Cristo naquilo que Ele deixou para que nós fizéssemos. E Hebreus 10, 22. Aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo os corações purificados da mal consciência e lavado o corpo com água pura. O processo de santificação é aproximar do Senhor Jesus com um coração sincero, pleno dessa certeza da fé. Amém? Então eu posso terminar o sermão de hoje afirmando que a responsabilidade dos discípulos era pregar o reino de Deus. E ele começou a falar-lhes sobre o reino, a pregar o reino, a pregar o seu reinado, o seu domínio. Meus irmãos, o brasileiro hoje precisa ouvir sobre isso. É chegado o reino de Deus, irmãos brasileiros.
Não é um reino político, não é o reino econômico, mas é o reino de Deus. Deus significa não menos que proclamar que Ele é soberano, que Ele é absoluto. Tu és soberano na minha casa, na minha família, no meu trabalho, no meu emprego, na minha cidade. É chegado o reino de Deus. E quais são as esferas que são curadas? O coração, a mente, a vida, a família, uma vila, uma cidade, um estado, uma nação, um mundo, a educação dos nossos filhos, o jeito da gente negociar no comércio, a indústria, a arte, a ciência e até a política. Tudo isso vai ser modificado se a igreja pregar o reino de Deus. Se você pregar o reino de Deus, se você viver o reino de Deus. Essa passagem nos ensina que curar os enfermos, numa harmonia com uma regra, confiar e obedecer, produz bênçãos tanto para o corpo quanto para a alma. Devemos dar graças a Deus, tanto para o corpo quanto para a alma. Ver que Deus, Ele age de modo publicamente e privativamente, não só pelos pastores, não só pelos missionários, não só pelos evangelistas, não só mas também pelos leigos, por você que é um seguidor de Cristo. E Ele utiliza os médicos, os cientistas, as enfermeiras, para um fim absoluto dele, para a honra e para a glória de quem? De Deus. Isso é cura. Isso é cura. Ao terminar a nossa mensagem dessa noite, como você tem correspondido ao ministério que Jesus te confiou? Como nós temos correspondido o ministério como discípulos de Jesus? Você tem pregado o evangelho do reino? Você já saiu de casa em casa anunciando o evangelho de Cristo? Hoje a Beatriz, a Amanda, o Vitor, o Yara, o Jardim, nós estávamos estudando sobre isso. Muitas vezes a gente fica incomodado com os testemunhas de Jeová, que bate no horário errado, que fala muitas vezes coisas que nós não cremos, heresias. Mas eu quero dizer algo para você dos mormons. Essas pessoas estão batendo de casa em casa, de vila em vila, anunciando algo que eles acreditam. Eu vou dizer uma coisa: e muitos crentes presbiterianos estão sucumbindo aos ensinos dessas pessoas, porque são crentes que estão domingo, no horário da escola dominical, em casa, e vai receber domingo, no horário da escola dominical, um testemunho de Jeová, que vai receber muitas vezes à tarde um mormon, que vai abrir a Bíblia deles e vai querer discipular, e eles estão fazendo algo que Jesus mandou você como discípulo fazer: ensinar a palavra de Deus, de casa em casa, de vila em vila, de cidade em cidade. Meus irmãos, eu tenho certeza que quando nossa igreja, a Igreja Presbiteriana do Brasil, acordar para essa necessidade, ela vai marchar e será uma igreja abençoada, porque isso é ordem de Jesus, é responsabilidade dos discípulos, trazer a palavra do Senhor, pregar sobre o reino de Deus, pregar sobre a soberania do Senhor. E eu quero terminar com as palavras de Spurgeon, que nós gostamos dos escritos de Spurgeon. A biografia de Spurgeon diz assim, ele escrevendo: não atribuo a minha conversão externa a um pastor que pregava numa igreja. Não atribuo a minha vida, a conversão, a uma grande catedral que anuncia a palavra de Deus, mas atribuo a bênção de Deus sobre a minha vida a uma pequena capela, quase anônima, e a um irmão leigo que falava da palavra de Deus. O que é muito pequeno aos olhos dos homens pode ser muito importante aos olhos de Deus. João 1:46. Fecha seus olhos aí.
porque Deus quer te usar. Nunca diga que você não sabe, que você não conhece, que você não tem tempo, que você não pode. Oh, meu irmão querido, você é um discípulo de Jesus. Deus tem muita coisa a fazer através da sua vida. Hoje pode ser um dia de mudança na sua vida. Quem sabe o Senhor está mexendo com você e eu preciso tomar uma postura na minha vida. Eu preciso mudar. Eu preciso ser um seguidor integral de Jesus. Essa igreja tem responsabilidades, porque nós somos discípulos de Jesus. Eu não posso cessear a anunciação do Evangelho. Eu tenho que sair pelas ruas falando de Jesus. Eu tenho que abrir minha casa, levar pessoas para o meu lar. Há poucos instantes eu descia lá do meu apartamento. Um vizinho me chamou: por favor, pastor, eu até quero orar por esse menino. Meu filho está em depressão aqui. Eu quero ir lá na sua igreja, pastor. Tem que ser na sua igreja. Falei: meu irmão, eu vou fazer uma visita para o seu filho. Mora aqui do lado da minha casa. Eu vou orar por você lá hoje. Você está vendo como é que Deus faz as coisas? É assim que Deus faz as coisas. Por favor, seja discípulo de Jesus. Dinheiro não pode te impedir. Camisetas não pode te impedir. Comida não pode te impedir. Bolsa não pode te impedir. Não ter um lugar para ficar não pode te impedir, porque Deus vai abrir uma casa para você. Qual a justificação que você tem para não corresponder à ordem de Jesus de ser discípulo? Vamos ficar em pé? Fala com Deus aí. Fala assim: Senhor, eu quero ser um verdadeiro discípulo teu. Mestre, eu quero ser um verdadeiro discípulo teu. Eu quero gastar os meus anos na tua presença. Quantos anos de vida você tem a mais? Só o Senhor sabe. Mas gasta a sua vida nos pés de Jesus. Na sua casa, comece com a sua casa. Na sua casa, com os seus, sua filha, seus netos, seu marido, sua esposa, seu pai. Abandona não. Prega o Evangelho, é poder. Prega o Evangelho de Jesus Cristo, que salva, que liberta, que cura, que transforma. Aquela pessoa doente lá da sua casa, chega lá, ora: Senhor, eu creio em nome de Jesus. Tu podes, mas creia com fé, é Ele que faz. Exerça a autoridade que Deus te deu. Deus já te deu autoridade para pregar o Evangelho. Prega o Evangelho, abra a sua boca. Entenda isso. Os discípulos entenderam isso e eles andaram, eles percorreram o mundo inteiro, eles incendiaram países. Os puritanos incendiaram nações. Nós falávamos isso hoje. Se nós fôssemos colonizados pelos holandeses, o Brasil seria diferente. Se nós fôssemos colonizados pelos franceses, o Brasil seria diferente. Mas nós não fomos colonizados nem por franceses, nem por holandeses, por portugueses. Então vamos pregar a palavra de Deus. Você é chamado para isso. Quem nessa noite quer ficar cheio do Espírito Santo? O Espírito Santo já está na sua vida. Você não precisa buscar o Espírito Santo. Você precisa dizer assim: Senhor, eu quero estar cheio do Teu Espírito, revestido do Teu Espírito, para falar da Tua palavra, do Teu Evangelho. Então ora aí, é sua oração com Deus. Você pode, porque o Espírito está dentro do seu coração. Você pode, porque Jesus disse que nós somos seus embaixadores, representantes. Você pode, porque não é você, é Ele que vai fazer. Você não faz nada.
Você é simplesmente um vaso, um instrumento. Quem somos nós? Somos nada, somos vermezinhos de Jacó. Não há mérito em nós, mas o mérito está no Espírito Santo. Ó Deus, coloco diante de Ti as nossas vidas. Encha-nos com Teu Santo Espírito. Nos dá consciência de que somos Teus discípulos. Aviva a Tua obra, Senhor, através desse grupo lindo que está aqui. Que a Igreja Presbiteriana de Santa Maria possa ser um diferencial em Brasília. Um dia nós vamos ver isso, Senhor. Porque cada um de nós vamos assumir a nossa responsabilidade de amor ao Senhor, de corresponder ao Senhor, de, ó Deus, de entender o nosso chamado. Eu te louvo e te agradeço, porque o Senhor designou os 12, e o Senhor designou esta igreja para ir anunciar o Evangelho. Dê força para o meu irmão, para mim, irmão. Sabedoria, em nome de Jesus.